Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir o que essa pessoa acha que perdeu na situação de vocês, tá? Quais foram as grandes perdas em relação a vocês nessa situação. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a primeira opção é o coração azul, a segunda opção é o coração roxo. Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção, eu também vou me concentrar. Gratidão. Vou usar o primeiro grupo, pessoal do coração azul. O que essa pessoa acha que perdeu nessa situação com o consulente? O que essa pessoa acha que perdeu nessa situação com o consulente 1? A pessoa acha que perdeu uma só nessa situação com o consulente 1. Quero falar a verdade para você. Perdeu a oportunidade de falar a verdade, né? Perdeu, assim, colocou em xeque a confiança que você tinha nela, de alguma forma, né? Não falou a verdade, não foi objetiva e perde tua confiança, né? Aí agora quer falar a verdade, então deve estar querendo conversar, deve estar querendo expor, né, os seus motivos ou dar algum tipo de explicação, né? Então, quer falar a verdade para você, né? Porque antes talvez não tenha sido totalmente honesta, totalmente transparente. Isso pode ter provocado uma quebra de confiança entre vocês, né? Principalmente da tua parte em relação a essa pessoa, né? Ela mostra para você uma pessoa que não é confiável, né? Ou porque é desleal, ou porque promete coisa que não cumpre, né? Que essa pessoa acha que perdeu em relação ao consulente 1. Essa pessoa acha que perdeu nessa situação. A existência, a carta do mago. Então, assim, por ações dela, né? Por ações dela, que para muitos casos ela sabia o que ela estava fazendo, né? Ela teve atitudes manipuladoras, então, assim, de ocultar a verdade, né? Ou de distorcer a verdade, né? Fazer com que você acreditasse numa coisa que não era bem aquilo. Então, te apresentou um panorama que não era real, te fazia promessas que não tinha intenção de cumprir. Isso pode ter sido uma coisa muito grave, né? Vou sempre me repetir nisso. Você tem que adaptar o que você passou aqui com a pessoa. Isso pode ter sido uma coisa extremamente tóxica, tá? Muito, muito grave. Ou podem ter sido pequenas coisas na relação ou na interação de vocês, tá? Então, a existência dela na sua vida, tá?
a participação dela na tua vida nessa situação. Quer dizer, a situação deixa de existir. A presença dela deixa de existir na tua vida a partir do momento que ela não foi capaz de te oferecer verdade, seja lá no que for, ou no que prometiam, nas atitudes, nas ideias, nas ações, né? Não foi totalmente transparente. A carta do mago fala muito de manifestação, então assim, não fez acontecer aquilo que prometia, né? Ou aquilo que falava que ia fazer, ou era uma pessoa que falava uma coisa e fazia outra, atitudes manipuladoras, né? E isso, de uma certa forma, passa para você uma falta de verdade, que parece que agora ela quer lhe falar a verdade, antes ela não lhe ofereceu a verdade, né? Então tinha algo mais. Então, nisso, ela quebra a tua confiança nela, naquilo que ela fala, naquilo que ela promete, né? E isso, de alguma forma, leva a uma perda da existência dessa situação. Então, sem confiança, fica difícil de continuar, né? Sem confiança, fica difícil de existir um na vida do outro, né? Ou persistir nessa situação, porque não houve verdade, né? Aí depois que vocês saem da vida um do outro, né? Depois que essa existência, então, que a pessoa está sozinha, né? Que cada um passa a estar no seu próprio canto, né? Existindo de forma isolada, sem estar existindo um na vida do outro, uma na vida da outra, tá? Essa pessoa passa a querer falar a verdade, né? Ela quer, de alguma forma, ou ressuscitar a situação, ou retornar, manifestar uma procura, manifestar um diálogo, manifestar uma conversa, né? Porque ela sente que tem coisas que ela precisa esclarecer, não ficaram claras para você, ou assim, não era totalmente mentira antes, mas ela não foi totalmente transparente, né? Então ela deixou que você pensasse uma coisa que não condizia com a realidade, né? Ela pode ter promovido ilusão, ela pode... Aqui você tem que adaptar para o que aconteceu, tá? Então ela perde a existência, né? O fato dela não ter sido totalmente verdadeira, né? Ou não ter seguido as coisas de vocês dentro de uma realidade, ou dentro de uma transparência, de uma clareza, faz com que vocês percam a existência um do outro, na vida um do outro. Então vocês se separam. E ela tem uma ideia de que foi por ação dela, a carta do mago, né? Então ela agiu dessa forma, ela levou a esse processo. Então se houve uma grande quebra de confiança aqui, foi porque ela manifestou isso de alguma forma. Se ela está sozinha, distante de você, foi porque ela manifestou isso de alguma forma, tá? Então ela perde, ó, virou aqui na minha mão a carta da perda, 5 de espadas. Ela perde, né, por ações dela, né, que ela poderia ter ações melhores, ela poderia ter atitudes melhores, ela poderia ter falado a verdade antes, né? Então essa é a ideia que ela tem, né? Então ela perde toda a situação e todo o processo porque não foi clara anteriormente, tá? Ela não foi clara, tá? Consulentes 1. Essa pessoa acha que perdeu nessa situação com o consulente 1. Essa pessoa acha que perdeu nessa situação com o consulente 1. Então, agora vocês estão isolados, né? Se vocês estão juntos, estão extremamente isolados afetivamente um do outro. 8 de ouros. A carta do mundo. Aqui eu acho que ela, não sei, estava muito focada nas coisas que estava te prometendo realmente. Olha, a embromação, Cavaleiro de Ouros. Ela se mostrava muito criteriosa nas ideias e nas ações dela, nos pensamentos dela, mas na verdade ela só estava levando tempo. Olha aqui, né? 3 de paus mostrava um planejamento, né?
Então, o que ela perdeu aqui? Ela perde tudo que foi planejado. Toda uma visão de futuro, né? Que vocês poderiam ter para vocês, aquilo que foi projetado para se viver junto, tudo aquilo ela perde, né? Por quê? Porque ela foi uma pessoa que aqui ela pode ter sido gananciosa, né? Ela pode ter abusado da tua nobreza, levando muito tempo para tomar atitudes nessa situação. Então, precisava de ações, precisava de decisões importantes, né? Coisa concreta de acontecer, né? Eu não sei o que era, você sabe, né? Então, assumir algo, valorizar alguma coisa que você estava entregando para ela, estabelecer uma relação mais firme para que esses planos fossem concretizados. Mas, assim, ela estava de costas para a ação, de costas para a carta que mostra a ação. E uma ação lenta, né? Então, assim, ela pode ter usado muito do tempo ou do que você sentia por ela, porque aquilo que vocês tinham, ela entende como muito completo, né? Ela pode ter abusado disso, da tua espera, da tua paciência. Ah, não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, né? Nesse momento, eu estou estudando para concurso, nesse momento, eu estou esperando uma promoção, nesse momento, eu estou esperando, né? Sei lá, vou me dedicar para o dinheiro cair do céu, ou vou melhorar de vida, ou vou me estabelecer financeiramente para depois ir até você, depois estar com você e oferecer a moeda que você merece receber, tá? Então, aqui tem um compasso de tempo, uma coisa lenta, tá? Havia planejamento, havia completude, né? Então, havia algo de muito bacana para ser vivido. Mas essa pessoa está começando a ter um entendimento que, por ações dela, esse ciclo de vocês pode ter fechado. Porque você, de alguma forma, não confia mais na velocidade dela de agir, na capacidade dela de se posicionar, dela sair de cima do muro, de situações importantes acontecerem e ela ter uma ação contundente ali, quando necessário, porque ela se demorou demais, né? E para alguns casos, ela virou as costas para a ação que ela tinha que ter. Então, ela tinha que agir, ela tinha que fazer alguma coisa a respeito, ela tinha que tomar uma decisão importante e ela não fez, tá? E assim, muitas vezes, ela escondeu a verdade de você. Ela já sabia que ela ia se demorar, ela já sabia que ela tinha que se focar nos próprios projetos dela, então ela tinha coisas dela que eram importantes dela trabalhar, dela lidar, dela, né? Pode ser saúde, dinheiro, trabalho, família, pode ser qualquer coisa que já era concreta da vida daquela pessoa, tá? Então ela tinha medo de perder o trabalho. Se ela tivesse que tomar uma decisão mais objetiva, né? Manifestar uma decisão mais objetiva na direção de vocês, ela poderia perder dinheiro, ela poderia perder status, ela poderia perder o trabalho, ela prejudicaria os estudos dela, ela criaria um problema na família dela de alguma forma. Tudo coisas, né, da vida dela que já estavam na vida dela e que ela cultivou, ela lapidou, ela cuidou, ela se focou e de alguma forma não era fácil, tá? Para ela agir e pensar que isso tudo seria modificado. Não era fácil. Então, o que ela via com você, o que ela vê, isso pode estar acontecendo agora, né? O que ela via com você era muito bom, muito completa a carta do mundo, né? Mas para ela oferecer esse valor e essa completude, ela pode ter levado muito tempo. E o problema não é o tempo, o problema é o quanto de falta de verdade ela usou neste tempo, tá? Com você, ou para te segurar, ou para te iludir, ou para dizer para você, olha, não, eu estou trabalhando aqui nas coisas, eu estou dando o meu jeito. E isso não era verdade, né? Então ela falava uma coisa para você e não era verdade, faltava com a verdade, né? Ocultava,
mentia, era desleal de alguma forma aqui. E tudo com ações dela. Então, assim, ela vê que ela teve ações de muita responsabilidade, caso isso tenha dado errado, tá? Para alguns casos, ela até virou as costas para os planos, né? Então, assim, ela começou a ver que os planos iam modificar muito a vida dela e ela mesma começou a ter ações de olhar para frente. Ela mesma começou a ter ações que demonstravam que ela estava se distanciando daquilo que vocês tinham planejado anteriormente. Então, ela era mais focada antes e depois ela começou a se desfocar daquilo que vocês estavam projetando, planejando viver juntos, tá? E com isso, ela de alguma forma induz ao fim de um ciclo com você aqui. Então, ela acha que perde algo de valor, ela acha que perde os planos que foram feitos, ela acha que perde algo muito bom, algo de muita completude, algo muito bacana, tá? Algo que ela pode ter se dedicado por algum tempo, né? Mas na hora de tomar decisões ela pode não ter sido tão objetiva ou pode ter se demorado muito, né? Então a questão da verdade é muito importante aqui. Ela pode ter mostrado para você que ela estava muito cautelosa em tomar determinadas decisões ou ações nessa situação, mas na verdade ela não estava sendo verdadeira, né? Na verdade não era cautela, na verdade era lentidão, na verdade era dúvida, na verdade era medo, na verdade era embromação, na verdade, né? Então tinham outras explicações para tamanha demora, tá? Tamanha demora de atitude. Isso não invalida que ela visse na situação de vocês algo de muito bom. Talvez ela tenha embromado para não perder aquilo que era muito bom, né? Mas também não tinha objetividade para botar aquilo em prática, tá? O que mais? Consulentes 1. Ver se sai mais alguma coisa diferente. A carta do carro. Precisava de ação, gente. Precisava, né? De motivação, de ação, de força de vontade, né? É uma pessoa que reconhece o seu valor, reconhece o valor daquilo que vocês programaram para vocês, daquilo que vocês projetaram para vocês, para o futuro. Mas, né? Aqui, de alguma forma, tem, tá, uma preocupação dela em relação às coisas que ela já construiu anteriormente. As coisas que ela já trabalhou, né? Os projetos que ela já trabalhou e já estão prontos na vida dela, coisas que ela já construiu, a carreira, a família, né, o círculo de amizade, seja lá o que for, que ela acha que é importante para ela, coisas que ela construiu ao longo do tempo, ela de alguma forma acha também que poderia ter um olhar meio julgador em relação às atitudes dela, né, se ela agisse na direção de vocês ou na direção de acertar alguma coisa de vocês. Então, é uma pessoa que pode ser muito preocupada em ser bem vista, em ser reconhecida como correta, como sólida, como estável, sabe? Como de família. Então, aqui você tem que adaptar o que aconteceu, tá? Então, falta nela mais poder de decisão, falta nela mais poder de ação, mais força de vontade para fazer esses planos acontecerem. Aqui você perdeu a confiança, né, no poder de ação dessa pessoa, né? A pessoa gosta, a pessoa planeja, mas nunca entra em prática, né? Nunca acontece, virou. Não vou aceitar de baixo. Vieram juntas. Carta da colheita, muita demora, muita espera. Então, eu quero viver algo completo com você, tá? Está demorando demais. Esse fruto nunca amadurece. Nunca, uma vida inteira. Então, você ficou uma vida inteira, né? Para cada um é de um jeito, né? Essa coisa do muito tempo é relativo para cada pessoa, né? Então, tem gente que espera 12 anos uma pessoa tomar um posicionamento e acha, né, só depois de 12 anos é que se enche. Tem gente que com 6 meses já se encheu. Tem gente que com 2 anos já se encheu, né? Então, depende também da personalidade, da experiência de vida de cada um, tá? O que importa aqui é que para você, consulente 1, foi muito tempo,
que você dedicou e que você cultivou, né? Essa plantação. Você não abandonou essa pessoa, você não deixou de ser carinhosa com ela, você teve a tua expectativa mantida ali, né? Uma expectativa mantida na confiança daquilo que era falado, daquilo que era prometido, daquilo que era planejado, projetado para que vocês vivessem, né? Então você ficou aguardando que essa pessoa tivesse a força de vontade realmente de botar tudo isso em prática, né? Botasse esse carro, essa charrete, né, para se movimentar. E era uma pessoa mais parada do que de ações, tá? Então aqui teve muita espera da sua parte, num tempo relativo de cada um, para que essa pessoa realmente botasse esses projetos em prática e vocês pudessem viver essa completude, que era vista por você e visto por essa pessoa, tá? Então, você aguardou bastante essa colheita. Então, nesse momento, me parece que você perdeu a confiança nessa colheita. 3 de espadas, com muito sofrimento, você sofreu bastante esperando, né? O tempo que você estava esperando, a lentidão dessa pessoa de te tratar com mais valor, te oferecer algo mais sólido, assumir algo, né, com você de alguma forma. Então, reconhecer a tua dedicação, reconhecer o teu valor, aquilo que você entregava, foi muito sofrido para você, né? Teve muita quebra de expectativa aqui. E a principal quebra foi a de confiança naquilo que essa pessoa prometia, né? Era uma pessoa que prometia movimento, mas o cavalo dela estava parado. Então você via todo o potencial nela, a moeda está na mão dela. Quando é que você vai me entregar essa moeda? Demorou bastante. Dentro do tempo relativo de cada um, tá? Então tem gente que acha que 1 ano é muito tempo. Tem gente que esperou por 10 anos e só se cansou 10 anos depois, tá? Depende muito de cada um. Então essa pessoa tem consciência que a espera foi sofrida para você, tá? Então, eu não vejo ela achando que você está errado de não ter mais confiança. Olha a paciência que você teve. Rainha de Ouros, tá? Então, toda a tua dedicação, o teu plantio, a tua rega, a tua adubação nesse terreno era para colher algo mais sólido e de valor. Você queria ser valorizado por essa pessoa, né? Você queria viver algo mais firme, você queria entrar na vida da pessoa e ficar. Ah, eu quero isso, eu quero cumprir esses planos aqui, esses planos de solidez que nós tínhamos, né? E que ela prometia. Ela prometia isso aqui, né? Ela dava a entender que estava se movimentando, mas ela estava se movimentando muito mais lentamente do que ela estava falando que estava fazendo, né? Porque ela não estava falando totalmente a verdade para você. Então, é um cavaleiro, uma carta de movimento, você achou que ela estava se movimentando mais e agindo mais, e não era bem assim, tá? Então, na realidade, você estava muito mais entregue e mais cultivando esse plantio, de alguma forma, do que essa pessoa. Tá? E você esperou realmente, foi bastante sofrido para você, esperou essa valorização, essa validação, esse relacionamento sério, né? Essa estabilidade com essa pessoa. Ninguém pode dizer aqui, tá? Essa pessoa jamais teria a cara de dizer que você não se dedicou a ela, tá? Então, é uma outra coisa que ela perde. Ela perde, de repente, a tua disponibilidade de tentar isso de novo. Então, você perde a confiança, ela perde a tua confiança e a partir dali você fica com o coração partido. De repente, não consegue mais enxergar, estar feliz e fixo com essa pessoa, tá? Ela perde uma pessoa na vida dela que era uma pessoa que faria de tudo para isso dar certo, uma pessoa que batalhou muito, trabalhou muito e se dedicou muito para que isso desse certo. Ela perde você, né? Nesse sentido. Alguém que ela vê que é uma pessoa de valor. Ela perde alguém
que teve paciência, alguém que soube ouvir quando ela precisava falar, alguém que se importava com ela de alguma forma, né? Alguém que mesmo nos momentos de muita demora você persistiu, você foi aterrado, você teve tranquilidade e continuou se dedicando, mesmo diante dos desafios, né, das dificuldades. Então, ela sente que ela perde alguém de muito valor, né? Deixa de existir na vida dela alguém de muito valor, com quem ela poderia ter algo sério, poderia ter família, poderia, né? Porque dedicação da sua parte não falta, né? E tudo isso começa com a quebra da expectativa, com o sofrimento que leva uma quebra de confiança aqui, porque essa pessoa não foi totalmente honesta com você, tá? Ela não foi totalmente transparente, porque senão ela agora ia estar querendo falar a verdade. Por quê? Porque ela faltou com a verdade antes, né? Então, ela não foi totalmente verdadeira, ela parecia estar se movimentando mais do que ela realmente estava se movimentando, tá? E isso gera em você uma tristeza grande, um sofrimento grande e você também com muita tranquilidade, se você sai da vida dessa pessoa, né? Para muitas pessoas, você saiu da vida dessa pessoa, você desistiu, né? Então, cansou, desistiu, esperou muito, foi muito embromado, né? Então, cansei, né? Acabou. Você sai da vida dessa pessoa, mas você sai triste, sofrido, né, por ter investido tanto, por tanto tempo, mas você sai tranquilo da pessoa que você é, do seu valor, né? Você sai para muitas pessoas, até para ficar um tempo sozinho, né? Então você processando isso que aconteceu, você sai para uma solitude, você sai, né? Então você não sai para esbórnia, não sai para ficar com todo mundo, você sai se autovalorizando. E essa pessoa enxerga que perde essa pessoa de grande valor, porque ela não soube cultivar a confiança dentro dessa situação, tá? Vamos para o 2. Vamos para o grupo 2, o pessoal do coração roxo. Essa pessoa, trazida pelo consulente 2, acha que perdeu nessa situação. Com o consulente 2. Essa pessoa acha que perdeu essa situação com o consulente 2. Uma só. Tenho medo de te procurar. Essa pessoa está com medo de você. Então, assim, ela perdeu a doçura, né? Perdeu a doçura que você oferecia. Então, perdeu aquela pessoa carinhosa, de repente aquela pessoa compreensiva, né? Agora ela tá com medo de te procurar. Então, alguma bobagem ela fez. Consulente 2, essa pessoa acha que perdeu essa situação. Com o consulente 2. Uma só. Acha que perdeu nessa situação com o consulente 2. Aqui a rebeldia. Perdeu o domínio. É a carta do imperador, tá? Não adianta, tem que sair, né? Vocês envolvidos com os imperadores, a força dos imperadores, o imperador ele tem uma força energética muito grande, tá? Essa pessoa teve ações com você muito egóicas, tá? Muito egóicas. E assim, ela é uma pessoa, cara, ela é tão egóica, ela é tão segura de si, ela é tão estrategista, ela é tão difícil de se relacionar, que ela tem dificuldade até de admitir o que ela perdeu. Até de admitir. Então, assim, ela vai ter medo, vergonha até de admitir que tem medo de te procurar. Então, aqui, ela perde você, no sentido completo, né? Porque a sensação que eu tenho é de que por essa pessoa ter uma energia de imperador, era uma pessoa que, de alguma forma, queria impor o ritmo das coisas, né? E talvez você deixasse, né?
por um tempo, ou deixou por um tempo, essa pessoa ter o controle, né? Ter o domínio. Então as coisas tinham que ser como ela queria, no ritmo dela, e você, né, se deixou levar por um tempo. Então, de alguma forma, as atitudes rebeldes dela dentro dessa situação, atitudes difíceis, dificuldade de admitir erros, dificuldade de ceder, né, ou de pedir desculpas quando comete erros, né, erros que ela nunca comete, porque, né, acha que está sempre certa. Então, é uma pessoa que com essas atitudes dela, ela gera em você uma dureza, ela gera em você uma impaciência, ela gera em você uma intolerância ou um distanciamento, você começa a querer ver ela pelas costas e agora ela tem medo de te procurar, né? Ela te transforma com o ego dela, ela deixa de ter aquela pessoa que era maleável, né? Porque ela maleava, né? Ela moldava a relação de acordo com o que ela queria e você meio que permitia, né? Se deixava levar. Só que, de alguma forma, ela passou do limite com isso, né? Ela pode ter passado do limite e nisso ela te fere ou ela te, né, quebra a tua expectativa, né, de alguma forma, e você sai daquele modo adocicado e entra num modo azedo, né? Então, aquela pessoa que era fácil e maleável começa a se tornar difícil, começa a não aceitar tudo. E para alguns casos você foi embora. Você não aturou, né? Você não aturou, você não procurou mais, né? Você não aceita mais que ela seja dessa forma, ou ela volta mais tolerante, mais flexível, então não tem retorno, né? Então, essa coisa do imperador com medo de procurar é porque essa pessoa está vendo uma força em você que ela não via antes. Porque o imperador é uma pessoa muito forte de ação, é uma pessoa que tem uma tendência a impor, né, aquilo que ela quer na relação. Se o outro permitir, a relação vai ser mandada por ela, tá? Porque ela tem essa personalidade, né? Uma personalidade de domínio, uma personalidade de líder, tá? Então, se ela tá com medo de te procurar agora, eu acho que vocês estão afastados. Foi porque em algum momento você competiu em força com ela. Você mostrou força, você mostrou poder pessoal, você se posicionou, coisa que você não fazia antes. Você começou a fazer. Você botou regra nessa pessoa, botou limite nela, tá? Então agora ela tá te vendo mais forte do que você era antes. Mais ativo no teu poder pessoal do que você era antes. Você não tá mais fácil de ser dominado, você não tá mais fácil de ser controlado, ou de ser iludido, seja lá o que for, ou de seguir facilmente aquilo que ela manda. Então você gera um medo nela, porque agora ela não que ela visse você como fraco, mas ela via você como uma pessoa moldável. Agora você não é mais moldável. Quem é essa pessoa, né? Quem é esse consulente 2 que surgiu e que agora essa pessoa tem receio de procurar, porque ela não sabe como ela vai ser recebida. Ela não sabe se você ainda quer, porque você não está mais mostrando os seus sentimentos, você não está mais indo atrás, você não está mais doce como você era antes, né? Quem é essa pessoa, tá? Então, aqui o principal da energia dela é que ela perde, vamos fazer um comparado aqui, ela perde uma rainha de copas. Ela tinha uma rainha de copas antes e agora, ou ela tem uma rainha de espadas, que é uma pessoa que cortou essa situação, está extremamente fria e calculista, ou se você não chegou a esse ponto ainda, ela tem uma rainha de paus que está botando o dedo na cara dela, né? E falando, ó, não tenho mais paciência para palhaçada, tá? Ou você aprende a flexibilizar, né? E para com essas atitudes de ser rebelde, só fazer o que você quer, né? Então, quando não é feito como quer, né? Tem um revertério, tem uma coisa. Então, ou você para com isso, ou então isso aqui acaba, né? Para alguns casos, você se tornou uma coisa ou se tornou outra,
Se você se tornou uma rainha de espadas, para algumas pessoas você não quer ver essa pessoa pintada de ouro na tua frente. Você bloqueou essa pessoa, você não quer falar com ela, você cortou ela da tua vida, você, né? Aí você tá realmente, assim, criando todo tipo de muro para evitar a aproximação dessa pessoa. A rainha de paus não faz isso, né? Mas a rainha de paus iria, de alguma forma, impor as vontades dela também. Olha só, você tem poder pessoal? Eu também tenho. Já chega, né? Já tive muita paciência, já cedi muito. Então, de alguma forma, ela perde a doçura que ela tinha antes. Então, a pessoa que ela tinha antes, que aceitava, que era moldável, que seguia aquilo que ela dominava, que seguia aquilo que ela controlava, essa pessoa se perdeu. Você não é mais essa pessoa para ela. Ou pelo menos ela não enxerga você como desse jeito mais, tá? E você mudou mesmo, né? Você mudou nas suas atitudes, ou então você finge muito bem, porque essa pessoa está receosa de procurar você. Receosa. Ela não sabe como ela vai ser recebida. Não sabe. Ela ainda não bolou uma estratégia para te procurar. Então, assim, aquilo que você mostrou para essa pessoa de mudança tá muito forte para ela. Muito forte, tá? Ela tá realmente acreditando. Se não é genuíno, você tá representando muito bem, porque ela tá, assim, sem saber o que fazer, tá? Com relação a você. Consulente 2. Essa pessoa acha que perdeu. Perdeu a doçurinha, né? Perdeu a doçurinha que tinha antes. Consulente 2, que essa pessoa acha que perdeu. Ganhou uma azedinha, um azedinho. Lide com isso, né? Essa pessoa acha que perdeu em relação ao consulente 2, página de ouros. Então, você está começando com as tuas atitudes, inclusive, dobrar essa pessoa. Fazer ela pensar que ela tem que te explicar alguma coisa e ela tem que se desculpar com você. Ó, te magoou. 3 de espadas. Então, ela perde um potencial de viver algo de valor, né? Por causa de ações rebeldes dela. Tem um pouco aquela coisa do, eu quero fazer só o que eu tô a fim de fazer. Tem um pouco de egoísmo egóico aqui, né? Eu quero fazer o que eu tô a fim de fazer e acabou. Meio que passando por cima do outro, tá? E agora, de alguma forma, você também tem que ter essa análise crítica, né? Quando a pessoa se acha muito no direito de passar por cima da gente, é porque a gente abaixou para essa pessoa passar por cima, né? Então, tem que ter um certo cuidado, né? Então, a pessoa que é geniosa e tem um temperamento difícil, ela é relacionável. É só você botar ela no lugar dela, né? Começa a botar limite nela, botar ela no lugar dela. Não fica aceitando tudo que ela faz, aceitando tudo que ela manda, aceitando. Porque se você ficar aceitando, achando que você está agradando, essa pessoa ela vai se exacerbar cada vez mais. E aqui me parece que ela pintou e bordou com você. Pelo menos essa é a noção que ela tem. Tá? E aqui tem algo que ela quer conversar com você, que ela quer explicar. Mas olha o pavor dela de te procurar. Ela quer explicar por que ela não foi justa. Por que ela não se dedicou tanto. Por que ela ofereceu só as moedinhas aqui, ó. Por que só moedinha? O que é isso? Eu sou mendigo? Vou ficar com meu braço estendido aqui para você me oferecer qualquer coisa? Então, muitas vezes, a pessoa abusa nas ações dela porque a gente permite, tá? A gente vai deixando fazer. A pessoa vai entender que tá errado. A pessoa não vai entender se você não falar. Se você não se posicionar, não colocar, a pessoa não vai entender. Então, para muitas pessoas aqui,
essa postura do receber a migalhinha, você aceitou esse papel nessa situação. Você pode ter aceitado por muito tempo, pode ter aceitado por pouco tempo, mas você aceitou por um tempo que essa pessoa fizesse do jeito dela, apenas. Isso era muito injusto com você. Nunca permita que uma pessoa entre, tá? Tô eu aqui me metendo, né? Nunca permita que uma pessoa entre numa relação com você para ser injusta com você. As coisas precisam ser equilibradas. A dedicação, ela precisa ser correspondente. Toma muito cuidado com isso. Ah, não, vou aceitar só um pouquinho no início, porque aí depois vou oferecer mais. Por que que ela vai oferecer mais se você está aceitando um pouquinho desde sempre? Tá? Então, aqui, cabe muito ao consulente 2, né, qualquer pessoa que esteja assistindo, fazer essa análise crítica. Tá? Então, não é impossível de você lidar com uma pessoa com esse temperamento, mas você tem que se colocar, você tem que mostrar força pessoal e tem que botar limite nela, tá? Ela não vai tocar a relação toda sozinha, são duas pessoas se relacionando. Se ela quiser fazer as coisas sozinha, ela que fique sozinha, né? Se tem duas pessoas, são duas pessoas decidindo. Então, o ritmo é ditado pelas duas pessoas. Como que essa coisa caminha? São duas pessoas decidindo. Então, nunca assuma com nenhuma pessoa com quem você está se relacionando uma posição abaixo da outra com a mãozinha estendida esperando a migalha. Nunca faça isso. Você está dando um poder do outro de tratar você como ele quiser. Tá? E você tem que mostrar para a pessoa como você quer ser tratado. Porque se você se posiciona assim, ajoelhadinho esperando a migalhinha, no final quem é que sofre? Você. Essa pessoa sabe que te fez sofrer, que ela não foi justa com você, ela te entregou menos do que você merecia receber e ela está intencionada a te pedir desculpas. Olha que coisa surreal. O teu posicionamento está fazendo esse imperador pensar e se desculpar com você, que é uma coisa extremamente difícil para um imperador de fazer. Ela quer conversar com você, ela quer ter uma conversa séria com você, de repente falar do teu valor, falar da tua importância, se justificar das atitudes dela, tá? E principalmente aqui, eu só acho que tem um pedido de desculpa porque tem um sofrimento que vem depois. Ela sabe que te fez mal. Então, de alguma forma, o teu posicionamento aqui botou limite nessa pessoa, tá? Botou limite nela. Agora ela sabe que o buraco é mais embaixo. Você não está mais a doçurinha que aceitava a moedinha. Isso acabou para você, tá? Só que isso ainda é um repertório que é novo para essa pessoa, porque ela está acostumada a fazer do jeito dela, tá? Então, é novo para ela pensar em se desculpar. É algo difícil para ela. Então, ela ainda tem receio de como fazer isso, de como procurar, do que falar, como que ela vai abordar, tá? Então, não é impossível que isso vá acontecer. É possível, mas talvez demore um tempo de elaboração para que ela faça essa procura aqui, tá? A primeira carta é uma carta de comunicação. Então, é algo que ela pensa em fazer realmente, tá? Consulente 2. Se afastou, ficou em silêncio. Para muitos casos, essa pessoa te dava o tratamento do silêncio que te doía demais, gente. Essa pessoa parava de falar com você, tá? Aqui ela quer se comunicar com você porque você também se afastou, você parou de procurar. De repente, você era a pessoa que procurava. As coisas davam errado, você ia lá, vamos conversar, vamos resolver, né? Independente de quem tem a culpa, você sempre foi a pessoa que teve, né, essa flexibilidade. Ela se acostumou com isso, tá? Cuidado com a forma que você acostuma o outro, tá? Vou persistir nisso aqui. Não acostume o outro a passar por cima de você, porque essa pessoa não vai parar de fazer isso, tá?
Então, você aqui, você cortou a comunicação. Vocês não estão se falando. Ela pode estar com medo de você estar afastado e tentando se curar dela, tentando esquecer o fato de que você viveu alguma coisa com ela que tinha baixa dedicação, em que você recebeu tão pouco, né? Podendo receber mais. Para algumas pessoas você está se autocurando. Você está num processo assim de auto-perdão. Aí eu tenho que me perdoar por ter permitido essa pessoa fazer isso comigo. Continue teu processo de auto-perdão, tá? É muito importante para você limpar essa energia e levar algo mais curado, né, para os próximos relacionamentos, ou até para você botar a banca para cima dessa pessoa, né, daqui para frente. Então, se ela te procurar, você vai agir diferente com ela, tá? Então, essa pessoa tem medo de que você, assim, não queira mais falar com ela, de que ela não tenha mais a oportunidade de se explicar ou de se desculpar de alguma forma, porque você pode estar num momento em que você está silenciado e afastado, tentando se recuperar daquilo que você viveu com ela, porque foi muito desgastante, tá? Então, o que vem desse silêncio? Ela tem medo, né? Quem é o consulente 2 hoje? É uma pessoa que eu vou procurar e vai apontar o dedo na minha cara, ou vai me falar meia dúzia de absurdo, meia dúzia de verdade, né? Então, assim, quem é essa pessoa? Não é a mesma pessoa que eu tinha antes. Eu tinha uma pessoa em que eu conseguia me dedicar pouco e essa pessoa ficava, e agora eu não tenho mais essa pessoa. Como é que eu faço? Né? Eu vou ter que me modificar? Para algumas pessoas aqui, gente, essa pessoa, quando você não fazia as coisas do jeito que ela queria, ela sumia, ela ficava sem falar com você. Quer dizer, no nível mais tóxico de temperamento, ela te dava o tratamento do silêncio, que era uma coisa que te magoava profundamente. Vocês tinham um diálogo legal, de repente, do nada aconteceu alguma coisa, ela parava de falar. Então, ela te castigava, né? Te desvalorizava de alguma forma, ficando muda. Aquilo era uma dor brutal para você. Você pode estar dando o mesmo tratamento a ela nesse momento. Toma, era isso que você fazia comigo? Agora você vai tomar o tratamento do silêncio também. Para muitas pessoas aqui, você se calou. Mas essa pessoa ainda tem dúvida se isso é muito definitivo. Ou se isso em algum momento, mais para frente, não exatamente agora, se essa comunicação é capaz de se retornar. Me parece que ela está projetando alguma ação para retornar essa comunicação. Começa com uma carta de comunicação. Só não vejo isso para agora. Então é uma coisa meio assim, se o consulente 2 não me procurar, eu vou procurar. Eu vou falar alguma coisa, né? Eu estou acostumada ao consulente 2 me procurar. Então, se o consulente 2 continuar em silêncio por muito tempo, eu vou ter que falar alguma coisa, tá? Então, é uma pessoa que está esperando você agir primeiro. Então, ela não tem certeza se o teu silêncio é definitivo, se o teu afastamento é definitivo. Ela não tem essa certeza. Ela não tem certeza se ela te perdeu por completo, tá? Ela não tem essa certeza. Você está realmente calado, afastado, né? Já tem até algum tempo. Mas, assim, ela ainda tem uma sensação de conexão de alguma forma, tá? Isso pode ser coisa da cabeça dela porque ela é muito egóica, ou não. Pode ser que vocês tenham uma conexão forte mesmo, tá? Então, é uma pessoa, eu falei, é uma leitura de perda para o imperador é difícil, porque o imperador é muito egóico, gente, tá? Então, para essa pessoa achar que te perdeu por completo, vai demorar um tempo, tá? Então, ela ainda não tem certeza de ter te perdido definitivamente, mas ela tá com medo de te procurar, quer dizer, ela tá com medo da pessoa que você se tornou, tá? Depois que você se afastou ou durante o afastamento, né? Ela pode ter promovido o afastamento, você não procurou mais. Então, quem é essa pessoa de agora? Aqui, ó.
a finalização do ciclo, 10 de espadas. Ela acha que ela pode reverter de alguma forma essa dor, esse sofrimento que ela deixou em você. Ela pode te oferecendo uma moeda, quer dizer, conversando com você, tendo um papo reto, assim, no sentido de te valorizar, de se explicar em algumas atitudes, ela acha que ela pode evitar que isso aqui aconteça, que isso seja muito definitivo. Então, esse silêncio, ela tem como evitar de ser definitiva. É uma pessoa dominadora, é um imperador, né? Uma pessoa que domina territórios, domina impérios. Então, para ela se sentir derrotada, demora, tá? Então, ela sente que você mudou, ela sente que você não é mais a mesma pessoa, ela sente que você não está mais do mesmo jeito, ela tem medo de ter perdido a doçurinha que você era antes, mas ela não acha que perdeu por completo a situação. Ela acha que se ela se comunicar com você e pedir desculpas, ela consegue reverter essa sensação de finalização que ficou. Ela não tem certeza se ela te perdeu por completo. Mas aqui, eu vou me repetir, essa pessoa só vai te procurar no dia que ela tiver uma sensação de que ela está te perdendo realmente. Enquanto ela estiver achando que você está só calado, porque você está magoado, porque você está triste com as ações dela, ela vai se manter esperando você procurar, tá? Agora, quando ela tiver uma real sensação de que isso acabou, aquilo vai doer tanto nela, aí ela vai te procurar, tá? Ah, que pessoa é essa? Um imperador, uma pessoa tinhosa. Então, para você lidar com uma pessoa tinhosa, você tem que ter poder pessoal, gente. Tem que botar limite, tá? Então, essa pessoa vai ficar esperando você sair do seu silêncio até ela achar que te perdeu, de forma verdadeira. Eu não sei como que seria isso. Aí ela vai te procurar, tá? Então, assim, ela tem muita coisa para conversar com você, mas ela tá esperando você fazer o movimento de procura primeiro. Tem muita vaidade aqui, tá? Mesmo sabendo que teve muita mágoa, que teve baixa dedicação, ela ainda quer que você procure antes, tá? Para alguns casos tem a ver com vaidade, para alguns casos é vaidade mais medo. Medo de tomar um esporro, medo, né? Você é uma pessoa diferente agora. Então, o que você vai falar para ela nessa procura, né? A pessoa, com a pessoa de antes, ela sabia lidar. Ela sabia. Com essa pessoa de agora, ela já não sabe, tá? O Papa. Então, ela aqui, ela tem uma sensação assim, eu só vou me movimentar, eu sou muito rigoroso nas coisas que eu penso, eu só vou me movimentar quando isso acabar. Quando eu tiver a sensação de que eu estou perdendo, em definitivo, né? O consulente 2, aí eu vou aprender a lição, né? Vou ficar mal, vou sofrer, vou aprender a lição e vou procurar. Cuidado com essa pessoa. No dia que você estiver assumindo um outro relacionamento feliz e bacana e você estiver super na de outra pessoa, essa pessoa vai te procurar. Para testar as possibilidades. Testar se você ainda gosta, testar se você ainda sofre por ela. Aí você vai, quando você vê, tá lá, mensagem da pessoa. Você esperou tanto tempo, aí quando você conseguiu seguir a sua vida com alguém bacana, que você tá lá inteiro, lá vivendo um novo relacionamento, essa pessoa procura você. Tá? É bem nesse nível. Então, quando ela tiver a sensação de que você tá se movimentando para ter algo de mais bacana ou firme com alguém, e isso de alguma forma finaliza aquilo que vocês tinham, ela vai correr atrás, tá? Fora isso, é uma pessoa que está rígida na posição dela, tá? Então, se você tá vendo a rede social dela, ela tá doida para te procurar, mas ela finge que ela tá bem, ela mostra que ela tá bem, ela mostra que ela não mudou de ideia, ela mostra que ela é, tá? Firme de decisão, mas está com medo de ter perdido. E está com medo de procurar. Tá?
Para alguns casos aqui, tudo que dificulta a movimentação e de você receber mais valor dessa pessoa, o fato de que ela é comprometida, tá? Ela continua comprometida nesse momento. Então, se isso é a barreira, ela continua comprometida, tá? Então, de alguma forma, isso continua sendo um empecilho, tá? Pode ter sido um compromisso que ela tinha que te magoou bastante, né? Você pode até ter descoberto esse compromisso depois. Quando você viu, você estava no triângulo amoroso, né? Mas, para alguns casos, você sabia o que você estava vivendo, tá? Ela permanece nesse compromisso, ela não é feliz nesse compromisso, mas ela permanece vivendo isso, tá? Se isso foi um questionamento seu, ela continua comprometida. Tirar logo as últimas. Pajem de copas. Então, podia ter oferecido mais amor, né? Podia ter sido mais carinhosa, né? Ao invés de ficar só pensando em mandar na situação, em dominar, né? Podia ter sido um pouquinho mais carinhosa. Essa pessoa tá com muita vontade de falar com você, tá? Mas, de alguma forma, ela está esperando você fazer isso primeiro. É uma pessoa de baixa dedicação. Baixa dedicação para entrega afetiva. Essa pessoa sabe que ela não entregou para você todo o sentimento que ela tinha por você. Entregou só um pouquinho, né? Ela gosta mais de você do que ela mostrava. Ela perdeu a oportunidade, né, de estar vivendo algo mais sólido, mais bacana com alguém que ela realmente gostava, mas ela realmente demonstra pouco, né? Ela é assim. Aqui a conexão que sai. É uma pessoa que realmente se sente conectada a você, a carta dos enamorados. Ela gostaria de te dizer isso, tá? Ela tem vontade de dizer, mas isso é difícil para ela. Essa pessoa, ela não se sente, ela não tá feliz, tá? Ela não tá feliz com a tua ausência da vida dela. Não tá, tá? Ela não te esqueceu, ela não te superou, ela se sente ainda conectada a você. Mas as ações dela anteriores foram ações de baixa dedicação. Então, de alguma forma, isso que a forma que ela agiu com você tem a ver com o temperamento dela, não tem a ver com o sentimento dela, sabe? Então, é uma pessoa dura por fora, mas que tem sentimentos por dentro, que ela expõe pouco, ela entrega pouco do que ela sente. Isso não foi justo com você. Ela hoje, sem você, ela tá mal, ela não tá bem. Ela ainda acha que não te perdeu definitivamente, mas ela acha que não te perdeu definitivamente porque ela acha que vocês se amam, ou que há uma conexão, né, que vai além nessa situação. Ela não superou, você também não superou, é isso que ela acha. No dia que ela tiver uma sensação de que essa conexão se acabou, ela vai te procurar. Como que isso vai acontecer? Não sei. Não sei se é uma sensação, ou se é um divórcio energético que você vai fazer, ou se é uma outra pessoa que você vai botar em rede social agarrada com você, ou de aliança no dedo, seja lá o que for. Vai ser algo drástico. Drástico e doloroso. Ela vai ver, vai saber, vai falar, perdi, agora eu tenho que correr atrás. Fiquei esperando, agora eu tenho que correr atrás, né? Por enquanto, ela está se validando, se segurando na conexão de vocês. Ela acha que você está afastado, mas que isso não é definitivo. E está esperando você procurar. Então, quando ela tiver a sensação de que te perdeu, ela te procura, tá? Então, o que ela perde aqui? Ela acha que ainda não perdeu tudo, tá? Ela perde, com certeza, tá? A pessoa que você era antes. Então, a pessoa que aceitava, a pessoa que se permitia ser moldada, ou que se permitia ser carregada, ou dominada nessa situação. Quer dizer, a pessoa que fazia as coisas para agradar, a pessoa que evitava de falar, de repente, alguma coisa mais polêmica, porque essa
pessoa gostava de ter o controle da situação, então você não queria desagradar, não queria ter briga, né? Você de repente não se colocava tanto na tua personalidade ou no teu poder pessoal, você era meio carregado pelo poder pessoal dessa pessoa, né? Essa pessoa não existe mais, então ela perde a doçurinha que ela tinha antes. Hoje ela tem uma outra, um outro consulente 2, que ela não sabe quem é, porque vocês estão afastados. Então ela sabe que você se transformou numa outra pessoa, em atitudes, em comportamento, pelo fato de que você não está mais procurando ela. E nem mais aceitando o ego dela, né? Então você se transformou em alguém que se posiciona. Alguém que não está mais maleável, alguém com poder pessoal em dia. Para alguns casos, você se feriu além do normal nessa situação, você esfriou por completo, você está frio, está distante. Você pode estar querendo distância dessa pessoa. Essa pessoa sabe das atitudes dela, tá? Ela não demonstra que ela sofre por você, ela não demonstra que ela gosta de você, mas ela gosta e ela sofre, mas ela é rígida na postura dela, ela realmente não demonstra tudo, 2 páginas. Não demonstra todo o seu valor, não demonstra todo o afeto que tem, tá? Por causa do ego. Então não é porque ela não sente, não é porque ela não valoriza, é porque o ego dela, a vaidade dela e o orgulho dela não permite, tá? Essa pessoa se sente muito conectada a você. Então, o que ela acha que perdeu aqui? Ela acha que ainda não perdeu. A única mudança que ela viu aqui, importante, foi a tua mudança de postura. Ela perde um consulente 2 que era de um jeito, que passa a ser de outro, que é uma incógnita para ela. Ela tem medo de te procurar. Ela não sabe o que espera por ela. Não sabe o que esperar da tua atitude, da tua reação, caso ela te procure. Ela está esperando você procurar primeiro, tá? Fora isso, ela é uma pessoa que ela acredita totalmente na conexão de vocês. Vocês são conectados. Há uma conexão espiritual forte de amor que vai além do amor, vai além da carne, vai além da pele. Ela acredita nisso, tá? Ela é difícil, mas ela gosta de você e ela sabe que você gosta dela. Então, ela nesse momento, ela ainda não acha que te perdeu. Não acha. Ela acha que você está provisoriamente em silêncio, mas o teu coração ainda é dela. E que em algum momento você vai procurar. Ela só vai achar que te perdeu e vai sofrer muito com isso quando alguma coisa específica acontecer aqui. E para alguns casos, vai ser quando você mostrar uma outra relação. Quando você mostrar uma outra relação, ela vai falar, ih, caramba, acho que eu fui superado. Devo procurar, devo falar alguma coisa. Vai doer para ela, viu? Se você mostrar uma outra relação para ela, na cara dela, vai doer. Não vai ser fácil, não. Aí sim ela vai ter uma sensação de que te perdeu. Mas ela vai aceitar que ela perdeu? Não, ela vai te procurar. Ela vai dar um jeito de te recuperar. Um imperador, gente. Não vai aceitar perder nenhum território, né? Então, ela vai dar um jeito de te procurar e reverter isso, tá? Então, o imperador enxergar uma carta dos namorados com alguém é uma coisa muito importante. Se a pessoa realmente gosta de você, ela é difícil, mas ela realmente gosta. Então, nesse momento, a única coisa que ela acha que perdeu foi a rainha de copas anterior. Porque você se modificou, mas ela não acha que te perdeu por completo aqui, tá? E essa sensação de que ela acha que perdeu aquele bate-papo carinhoso que vocês tinham, beleza. Mas ela continua esperando você procurar por ela. É uma coisa que ela lida bem, ela acha que perdeu, mas não é algo que faz ela sofrer, tá? Ela acha que de alguma forma ela perdeu
um contato ou uma entrega mais valiosa da tua parte? Sim, mas ela continua esperando você procurar para ela resolver isso. Quer dizer, isso não é de extrema importância, tá? Perder você para uma outra relação é que é uma coisa grave para ela. Enquanto você está só em silêncio, ela acha que as coisas estão em stand-by. Tá ali marinando, tá? Essa pessoa não acha que te perdeu em definitivo. Temperamental. Arma, né? Você pensa em uma tática diferente para lidar com essa pessoa, porque ela é durona, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.